E hoje o assunto é como voltar para os seus atendimentos com a agenda cheia. Eu vou falar aqui sobre como criar uma demanda reprimida de pacientes para quando você retomar, quando você reabrir, assim que você reabrir os seus agendamentos, você já conseguir pacientes, pacientes ali para encherem a sua agenda. Enfim, agenda cheia, quando eu falo sobre isso, não são pacientes de 10 em 10 minutos, não. São pacientes naquele período que você quer atender cada um deles. E antes de acontecer todo esse problema, toda essa pandemia chegar aqui no Brasil e alvoroçar toda a vida da gente, eu já conversava com muitos dentistas que estavam com a agenda vazia, antes. Imagine agora, na retomada, como é que vai ser isso. Quando a gente retomar os atendimentos, a gente precisa ter o paciente ali dentro do consultório. A gente precisa do cliente. É claro, eu acredito que quem está aqui está com alguma dificuldade, uma certa dificuldade financeira no momento. Muitos estão com o consultório fechado. Como é que faz? O faturamento não entra, não acontece. E a gente sabe, todo mundo sabe que as contas chegam, iguais para todo mundo. Os boletos chegam e quando o dentista, e depois desse período parado ou com quase nenhum atendimento, que já vai bagunçar toda a vida financeira, quando a gente retomar, quando vocês retomarem, o que vai ser fundamental acontecer? Os pacientes retornarem com maior velocidade. Muitos vão estar com medo de voltar no consultório, de sair de casa depois desse tempo todo, precisando ficar em casa. Então, o que vai ser importante fazer? Você criar estratégias, ter estratégias de relacionamento com as pessoas, eu vou falar sobre isso hoje, para que elas voltem para o seu consultório mais rápido, os seus pacientes voltem e que você atraia novos pacientes. Então, esses são dois pontos fundamentais. Você trabalhar com a lista de pacientes que você já tem, que são os seus clientes, que eles são o centro do seu consultório. Sem os pacientes, sem os clientes, a gente não tem consultório, não tem como abrir, como se manter, e hoje a gente está vendo isso muito, muito claramente. Sem o paciente indo lá, sem a gente atender o paciente, não existe negócio. Então, um ponto é a lista dos pacientes que você tem. E outro ponto, sempre importante, é você ter habilidades, vocês terem habilidades para atrair novos pacientes. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Como eu falei, o maior ativo que a gente tem são os nossos pacientes, são os nossos clientes. Aqui a Gilmara, a doutora Gilmara, minha aluna querida, Parauapebas, lá no Pará, lá. E aqui no YouTube a Genilda do Mato Grosso, de Mato Grosso, olha só, Rondonópolis, Fortaleza, olha, tem gente aqui, a Débora também está assistindo, Pindamonhangaba, São Paulo. Muito bom. Então tem gente do país todo praticamente aqui, e eu fico muito feliz em poder ajudar de alguma forma os dentistas que realmente querem crescer dentro do consultório. Agora é o momento de pensar na retomada dos atendimentos e depois do crescimento. Aqui, São Paulo, Si Castilho, doutora Simone, de São Paulo. Aqui, café da manhã. Vamos ver aqui, Gilmar, a gente toma um café da manhã juntas aqui. E aí, gente, como eu estava falando, o nosso maior ativo é o nosso cliente, é o nosso paciente. Sem o paciente dentro do consultório da gente, não existe negócio, não existe consultório. A gente não consegue ajudar ninguém, porque a gente não consegue manter um consultório aberto, é simples assim, E a grande questão aqui, eu vou conversar aqui com vocês, a pergunta aqui dessa live ou desse vídeo que você está vendo gravado o que é que você não fazia antes e que você vai precisar fazer a partir de agora?
tá? Então, qual é o tema aqui, o assunto? É como voltar aos atendimentos com uma agenda cheia, ou seja, como criar uma demanda reprimida para quando você retomar normalmente, quando você puder atender, fazer os procedimentos eletivos, né, realizar procedimentos eletivos, qualquer tipo de procedimento, que você tenha procura, né, tanta procura que você tenha a sua agenda completa. E isso vai definir, né, a sua retomada mais rápida e você ajustar suas contas mais rápido ou não, tá? E é importantíssimo isso. E aí, o que é que você não fazia antes e que você vai precisar fazer agora em relação aos pacientes, em relação a atrair novos pacientes, né? E com os seus pacientes antigos, tá? Vamos lá. Aqui, ó, doutora Lívia. Ok, preciso voltar, mas o que faço com o medo? O medo não pode nos paralisar, né? Eu acredito assim, a gente vai precisar se adaptar ao tipo de atendimento, né? E se adaptar, né? Quem se adaptar mais rápido vai voltar mais rápido, com mais segurança e voltar, né? Se a gente depende do atendimento, depende do consultório, vai ser necessário voltar, né? Precisa controlar o medo e entender até que ponto isso te paralisa, né? E tem pacientes querendo voltar. Sim, os pacientes estão procurando, né? Já existe uma demanda, já vai existir uma demanda reprimida, mas o que eu vou falar aqui é muito importante para você, na hora de retomar, você atrair, você ter os pacientes certos no seu consultório, né? Na sua agenda, agendando com você, tá? Então, vamos lá. Então, a grande questão aqui é, o que é que você não fazia antes que vai precisar fazer daqui para frente, tá? Relacionamento. Então, a gente vai falar aqui sobre relacionamento. Ter relacionamento com as pessoas e manter esse relacionamento é fundamental, sempre foi e sempre vai ser fundamental para você manter a sua agenda sempre cheia, né? E até com lista de espera, com fila de espera. Só que nesse momento que a gente está vivendo agora, que é um momento que o consultório está parado ou praticamente parado, o que é que você não estava fazendo com a sua lista já de pacientes, com a sua lista de cadastro, né? Os seus dados dos seus pacientes, o que é que você não estava fazendo que vai precisar fazer a partir de agora? É ter relacionamento com essas pessoas, né? É conversar com elas, estar presente para elas, ou pelo WhatsApp, ou pelas redes sociais, né? Tem como você estar no Facebook ou no Instagram e direcionar um vídeo, um post só para os seus pacientes, se você tiver os dados deles. Então, esse é um ponto muito importante. Quando eu falo que os nossos clientes, nossos pacientes são o coração do nosso negócio, é porque são mesmo, porque a gente depende deles, né? E precisa cuidar deles com carinho, né? Com cuidado, ou seja, você ter organizado essa base de dados, os contatos dos seus pacientes, tudo organizadinho, nesse momento vai ser muito importante, né? E você, ou a sua secretária, mas a comunicação deve ser sua, estar criando um relacionamento com esses pacientes até o momento de retomar, até o momento de reabrir o consultório, tá? Porque quando você é lembrado, né, você fica agradecido, todo mundo gosta de ser lembrado. Então, o paciente, quando é lembrado por você e você cria uma comunicação, pode ser um áudio, pode ser um vídeo, né? Um vídeo, daí você compacta o vídeo para mandar pelo WhatsApp. Você telefona ou manda uma mensagem escrita, mas o áudio e o vídeo são mais impactantes, né? Tem mais emoção, tem a sua voz ali. Isso traz um sentimento de gratidão genuíno muito grande do paciente, né? E aí você manda uma mensagem do tipo que você está preocupado com ele, né? Como é que tá? Você quer saber da vida dele, da saúde dele, né? Você não está comendo o dia inteiro e está esquecendo de escovar os dentes,
né? Ou se colocar ali à disposição para ajudar em alguma coisa que precise, tá? E tirar alguma dúvida, né? Então isso, nesse momento, relacionamento primeiro com a sua base de pacientes, a sua base. Imagina você gravar um vídeo, né, perguntando como é que tá, e se preocupando ali com a saúde bucal, tá tudo ok, vendo paciente por paciente, né, quem é, que tipo de comunicação você vai ter com ele, e não, muitas vezes, falando para sua secretária fazer. Ela pode até encaminhar o seu áudio, por exemplo, ou o seu vídeo, né, mandar ali para sua lista de pacientes. E principalmente aqueles pacientes, selecionaria aqueles que já está na hora de retornarem para o consultório, então aqueles que costumam voltar a cada 6 meses. Se já fizer 6 meses que não vão ao seu consultório, provavelmente vão ser os primeiros que vão precisar retornar ali, né? E você começar a selecionar, fazer algumas listas de pacientes pelas datas de retorno. Então, daqui, já era para voltar agora, em março, abril, então eu vou começar a conversar com esses pacientes, tá? E aí, você ter essa comunicação ativa e não ficar só esperando, eu estou esperando a data que eu vou poder voltar, né? Ou eu estou esperando eu adaptar todo o meu atendimento ali no consultório, eu estou esperando o que é que eu vou precisar fazer, e aí o tempo vai passando, né? E a gente não pode deixar os nossos pacientes, os nossos clientes soltos, tá? E quando eu falo que você pode usar ou o telefone, ou o WhatsApp, ou as redes sociais para fazer esse tipo de comunicação com seus já pacientes, é porque as redes sociais são muito poderosas também para isso, né? Para você se comunicar, tem como você direcionar um post ou um vídeo seu só para quem é seu paciente, como eu falei. Basta que você tenha alguns dados dessas pessoas, tá? E aí você sobe esses dados ali na rede social e você consegue fazer um anúncio a um custo bem baixinho, né? Investir um pouquinho só e falar com as pessoas certas e mandar aquele vídeo, aquele post, aquela mensagem, né, para aquelas pessoas. Então, o primeiro ponto é: o que é que você não estava fazendo antes que vai precisar fazer agora? Então, criar relacionamento, isso não costuma ser um hábito do dentista. O dentista costuma só atender, terminou o tratamento, o paciente vai embora. E aí, quando o dentista se lembra ali de chamar para um retorno, depois de 6 meses ou depois de 1 ano, aí liga para o paciente, aí liga e fala: olha, fulano, estou vendo aqui na sua ficha, já faz 6 meses que você não vem, né? Já está na hora de retornar, não quer agendar uma consulta? E muitas vezes esse tipo de ligação, esse tipo de mensagem, não costuma funcionar muito bem, né? Não costuma ter muita adesão, tá? Aqui, ó, Mundo Dentista de Sucesso. Os vídeos precisam ser de 1 minuto para anúncios pagos? Não precisam ser de 1 minuto, não. Dependendo da rede social, é um tempo diferente. Então, no Facebook pode ter um tempo indeterminado aí, um tempo grande, pode ser um vídeo longo. No Instagram é que o tempo é reduzido, até 2 minutos no Instagram, tá? Eu ensino tudo isso dentro do curso Dentista Online, que eu lancei essa semana já, uma turma, tá? Então, primeiro, você se relacionar com quem já é seu paciente, tá? E isso a grande maioria dos dentistas já não fazia antes, né? Já não fazia antes. Ou seja, entre a última vez que o paciente foi lá e o retorno de 6 meses, ter um relacionamento ali no meio desse tempo. Ou seja, mandar um vídeo, mandar uma informação, né? Ter uma comunicação que não seja chamando para consulta, tá? Porque na cabeça do paciente, sempre que você só entra em contato para chamar para um retorno, né? Dependendo do paciente, mas na maioria das vezes, na cabeça dele assim: o doutor só está me ligando porque ele quer que eu vá na consulta, que eu pague pelo tratamento.
É inconsciente esse pensamento dele. E na maioria das vezes, não sei se vocês já tentaram, já mediram isso, esse tipo de contato, esse tipo de ligação ou de WhatsApp não funciona muito bem, né? Precisa ligar para muitos pacientes para alguns agendarem. Ao passo que, se você tiver um relacionamento ali uma vez por mês, mandar uma comunicação, sempre perguntando, claro, né, se pode mandar de vez em quando alguma informação aí importante para que a pessoa tenha uma saúde bucal, uma saúde geral melhor, sempre pedindo a permissão e aí sim direcionando os conteúdos, sempre recomendo isso. O paciente precisa permitir que você faça isso, né? Se for uma pessoa que não gosta de receber o WhatsApp de jeito nenhum, ele vai dizer não e tá tudo bem, tá? Porque senão você acaba, né? Gerando um desconforto ali no seu relacionamento ao invés de ajudar, tá? Então, muito importante esse relacionamento. E através das redes sociais você pode fazer isso também, tá? Só que quem não conhece as regras nas redes sociais, muitas vezes acha que está fazendo publicações para os pacientes e os pacientes não estão nem vendo, né? Então, quem entra de inocente nas redes sociais para divulgar o que faz, para divulgar o consultório, não sei se aqui alguém já está nas redes sociais, coloca aqui para mim se já divulga a profissão nas redes sociais, mas quando entra de inocente, eu quero dizer, simplesmente lá dentro do seu perfil pessoal mesmo, faz umas publicações profissionais e acha que isso está sendo direcionado para as pessoas certas, ou muitas vezes nem sabe muito bem para quem é que está direcionando, né? Quem é que a pessoa gostaria que visse aquele post ou aquele vídeo. Então isso é que eu chamo de entrar de inocente nas redes sociais, é sem conhecer as regras, né? Sem conhecer como fazer direitinho, tá? Aqui ó, Carla, se o possível cliente no Facebook ficar te perguntando o preço, o que fazer? Primeiro, eu recomendo que você converse com ele fora dali, inbox, né? Peça o contato dele, o número do WhatsApp, aí você já tem o contato dessa pessoa, não fica ali perdida nas redes sociais, e aí você conversa com ela. Tem pessoas que só querem saber preço mesmo, né? E é claro, a gente não pode falar sobre isso, né? Nem pelo telefone, nem, né? O nosso código de ética veta a gente divulgar qualquer valor de tratamento sem que seja ali durante a consulta, tá? E aí aí existe um roteiro para isso, né? Eu desenvolvi um roteiro de comunicação, como é que você vai se comunicar com essa pessoa para entender se ele quer só preço ou se você pode dar algo de valor para ele, né? E você consegue daí, seguindo uma estrutura ali de comunicação, trazer essa pessoa para o seu agendamento, tá? Mas o que é muito importante no primeiro momento, pegar o contato dela, se ela estiver interessada mesmo no tratamento, ela vai te dar o contato e vai querer conversar com você. Tá? Agora, se você continuar conversando ali nos comentários, ali é um lugar com muito barulho, né? Então é muita distração ali nos comentários. E é uma conversa que tem que ser mais particular. E eu recomendo sempre, pegue o contato da pessoa, porque num primeiro momento ela pode não querer agendar com você, mas você já tem o contato dela, você pode, como eu falei aqui, criar um relacionamento com ela. Sabe que ela se interessou por um tratamento de ortodontia, por exemplo, né, por, enfim, alguma comunicação que você colocou ali sobre ortodontia, então você sabe que pode ser que ela se interesse por outros conteúdos semelhantes. Então, e aí você consegue conversar de novo com ela. Então, isso é muito importante, tá? E é claro que quando os pacientes só perguntam de preço nas redes sociais, isso já aconteceu com alunos dentistas meus que entraram no meu curso e faziam publicações erradas nas redes sociais, faziam panfletagem nas redes sociais,
né? São posts que parecem mais panfletos que se entregam na rua, é claro que atraía muito mais esse tipo de pessoa que só queria saber de preço e no fundo não agendava, né? Então não é isso que você quer nas redes sociais, né? Se você tiver esse resultado, só pessoas querendo saber de preço, alguma coisa está errada ali. Então a sua comunicação talvez precise mudar ou você precisa direcionar melhor o seu anúncio, se você já estiver fazendo anúncio, tá? Mas é preciso conversar fora da rede social ali, daqueles comentários da distração, tá bom? Bom, se você é dentista, tá gostando desse conteúdo, dá um coração aqui, eu vi bastante coraçãozinho subindo agora aqui, né? Clica aqui, deixa eu ver os corações coloridos, compartilha aqui essa live ou esse vídeo já gravado com seus amigos dentistas, chama mais gente, que esse momento é crucial para quem quer estar bem posicionado nas redes sociais, né, e atrair o paciente certo para o seu consultório, né, porque estar nas redes sociais de forma inocente não funciona, né, não funciona e é perda de tempo, e o dentista não tem tempo, né, é algo que eu escuto bastante, Carla, mas eu não tenho tempo para criar um post, um vídeo, eu sei disso. Eu coordeno uma rede de clínicas aqui na região de Campinas, para quem não me conhece, já tenho mais de 24 anos de formada e eu sei que o dentista tem um tempo limitado, não consegue ficar se dedicando aí à criação de post, de vídeo por muito tempo, né? E foi por isso que eu criei o curso O Dentista Online, onde eu ensino lá de uma maneira fácil e prática o dentista a fazer esse tipo de publicação da maneira certa para atrair o paciente certo para o seu consultório, tá? Bom, então tá, eu falei aqui de um primeiro ponto para voltar com a agenda cheia, para retomar, né, para resgatar o seu consultório com agenda com pacientes, né, e os pacientes certos, tá? Vamos ver. Aqui a Daniela lá, a minha aluna querida, doutora, voltei hoje a atender, não estou conseguindo assistir sua live do comecinho, depois você assiste, ok, aqui show, você é de Campinas, aqui ao lado de Americana, então a gente está pertinho aqui, pertinho de vocês. Bom, então vamos lá, um outro ponto então primeiro, é ter atenção na sua lista de pacientes, é ter os seus dados, tá? Sua lista de dados é muito importante, o cadastro dos seus pacientes, por isso tem que estar muito organizado. Como eu falei aqui, o que é que você não fazia antes que vai precisar fazer a partir de agora? Se não tem isso organizado, a partir de agora organize, né? Se você tem uma lista pequena de pacientes ou uma lista média de pacientes, vai ser importantíssimo, imprescindível, você aprender a atrair novos pacientes para o seu consultório, para o seu atendimento. Isso é fundamental, né? Não se engane. Você vai precisar sempre dessa habilidade e de agir nessa direção. Como, Carla, atrair novos pacientes para o meu consultório? Uma das ferramentas que está aqui na mão da gente são as redes sociais. Não há como negar, tá? Então, mais até do que o Google, do que estar ali na busca do Google, que também é um ponto importante, mas nesse momento, quem se posicionar, quem aprender a se posicionar corretamente nas redes sociais e se comunicar da maneira certa ali com as pessoas certas, não é com todo mundo, não, porque você não quer atender todo mundo, você quer atender as pessoas dentro da sua especialidade, você quer atender as pessoas dentro da sua região, na sua cidade. Então não é todo mundo, não é simplesmente fazer uma publicação e deixar lá, e não fazer nada com ela. Você precisa aprender qual é o objetivo de estar nas redes sociais, como estar lá de maneira ética e de maneira a realmente atrair a atenção das pessoas. Porque, como eu sempre falo, a gente tem 1 segundo, ponto 3 para chamar a atenção das pessoas que estão ali no celular. É 1 segundo. Segundo e meio, né? Não é nem 1 segundo e meio. Então imagina, se você fizer uma publicação qualquer com uma foto de um sorriso e do lado consultório odontológico, voltamos a atender, né? E o seu nome, contato de WhatsApp,
Isso não vai te trazer resultado. No máximo, 1 ou 2 pessoas vão perguntar o preço, não sei. Mas não é esse o objetivo. Então, a comunicação tem que ser melhor que isso. Até porque as pessoas estão nas redes sociais não procurando dentista. Quem me acompanha aqui sabe que eu falo muito sobre isso. O que é que as pessoas estão fazendo nas redes sociais? Ou entretenimento, ou notícia, ou relacionamento. Relacionamento com os amigos, com os parentes. Cada um coloca a foto ali da família, o que está fazendo, compartilha ali um videozinho ali que aconteceu no dia. Isso é relacionamento. E como é que a gente entra nisso? Como é que o dentista entra nas redes sociais de uma forma eficiente, efetiva, com realmente chances de trazer pacientes para o seu consultório? Como é que ele consegue entrar ali? É no relacionamento. Então, quando você entende que tipo de comunicação você precisa usar ali, você pode usar, o código de ética permite que você use, que tipo de comunicação para você atrair a atenção daquela pessoa que está ali nas redes sociais e depois reter a atenção dela, fazendo com que ela leia o seu post ou assista o seu vídeo, porque é isso que vai trazer o interesse. Porque para ela ter interesse em você, interesse em agendar, ela precisa ler o seu texto. Aquela comunicação tem que ser interessante para ela, tem que ser diferente. Se você fizer o que todo mundo está fazendo, você não vai chamar a atenção de ninguém, porque você vai ser igual, você vai ser mais um. E os dentistas estão começando a se direcionar ali para as redes sociais. E você precisa ter uma comunicação sua, uma comunicação própria. E eu ensino muito sobre isso. Que comunicação cada um tem que desenvolver, porque cada um tem um tipo de comunicação com seus pacientes. Você fala de um jeito diferente que eu falo. Eu tenho uma comunicação muito direta, muito clara, simples com os pacientes. Então, dentro do meu consultório, dentro das minhas clínicas. Então, eu preciso transmitir isso na minha comunicação nas redes sociais. Então, não existe uma fórmula única. Por isso que eu não acredito em posts prontos, pré-fabricados. Não acredito, porque isso não traduz a sua comunicação, o seu estilo, a sua individualidade. E se as pessoas estão nas redes sociais para relacionamento, elas querem saber de você, da sua verdade, do seu jeito de escrever, mesmo que você não faça vídeos. Esses dias uma dentista falou comigo assim: Carla, eu tenho muita vergonha de gravar um vídeo. Ok, eu recomendo sempre que comece a fazer vídeos, porque as pessoas gostam mais de consumir vídeos. Mas quer escrever? Se você tiver um jeitinho, se você seguir uma estrutura, existe uma estrutura simples para você ter um texto que traga resultado. Começando com, primeiro, o problema ou o desejo que aquela pessoa tem em relação ao seu sorriso, a sua vida, que tem relação com o sorriso, Tudo tem que ter relação ali com os dentes. Então, o primeiro ponto, eu sempre ensino isso, é o problema ou o desejo. Você tem que falar disso no começo. E aí depois você falar que soluções você pode ter. Claro que a gente não pode prometer nada na nossa comunicação, isso é antiético, mas você pode dizer que possíveis soluções ou que possíveis causas daquele problema que a pessoa tem. E você pode falar de uma possível solução, claro, sempre enfatizando que é preciso passar por uma consulta. E não dizendo, venha fazer uma consulta, venha para o meu consultório, eu resolvo. Não é esse tipo de comunicação. Esse tipo de comunicação também fere o nosso código de ética. E eu vejo muitos dentistas nas redes sociais que não sabem nem o que é que precisam escrever, em que momento, de que jeito precisa estar toda a comunicação ali para estar de acordo com o nosso código de ética. Porque nós temos sim restrições. Então, por isso que eu falo que entrar de inocente nas redes sociais é perigoso.
É perigoso porque você vai perder tempo, né? Você vai perder dinheiro, né? Que você está perdendo o seu tempo. Você poderia dedicar esse tempo para uma outra coisa que te desse retorno realmente. Então você está perdendo tempo, dinheiro. Quem faz anúncio, né? Investe ali, nem sabe o que está fazendo, aí está perdendo dinheiro de verdade mesmo, dinheiro físico além do tempo, tá? E você não tem resultado, né? E você pode estar ferindo ainda o nosso código de ética, né? Porque não sabe exatamente o que é que tem que ter ali numa publicação, tá? Então eu sei disso, já estou há alguns anos trabalhando com isso para atrair pacientes para as minhas clínicas, né? Hoje já foram mais de 81 mil pacientes atendidos nesses anos todos, né, na minha rede de clínicas, e já tem alguns bons anos que eu trabalho nas redes sociais, né? Quem entrar lá nas minhas redes sociais, é YouTube, Face, Instagram, vê muito vídeo lá, muita publicação, os anúncios, né? Centenas de anúncios que a gente já fez, que não aparecem ali no feed do Instagram, do Face, né? Quem faz anúncios sabe como é que funciona isso, tá? Os anúncios ficam escondidinhos, não ficam abertos para todo mundo, só para quem eu quero, né? Então eu faço um vídeo, faço um post e eu direciono só para uma faixa de pessoas ali, que é aquelas pessoas que são o meu público-alvo, a minha persona, aquela pessoa que eu quero atender no meu consultório, que eu posso ajudar com a minha especialidade, tá? Agora, é preciso ter a comunicação certa lá dentro. Então, um segundo ponto aqui para você retomar os seus atendimentos com agenda cheia, com o paciente ligando e o paciente certo, com novos pacientes chegando, né, é você aprender a atrair esses novos pacientes. E realmente as redes sociais, o que eu vejo muita dificuldade dos dentistas nas redes sociais, por isso é que eu simplifiquei muito essas ações importantes, as regras que existem em cada rede social, por isso é que eu simplifico isso ao máximo, porque tem que ser simples isso. Se for complicado, se for complexo, o dentista não consegue fazer, tá? E aí acaba contratando uma agência, acha que isso vai resolver, não sei se aqui alguém já contratou agência ou não, né? Ou compra post pronto. Aqui, olha, vejo muitos da Publico e outros. Se funciona? Será que funciona? Eu nunca contratei isso. Quando eu trabalhei com agência, que daí fazia um post pronto para mim, né, não funcionou. Eu cheguei a trabalhar com 2 agências, não tive resultado nenhum, porque as agências também não sabiam trabalhar dentro das redes sociais. Eu ainda não conhecia a comunicação que atraía a atenção das pessoas. Eu não sabia fazer isso ainda e por isso eu achava que uma empresa de marketing, alguém do marketing, né, que era da área, deveria saber isso. Só que não, né? Geralmente as agências sabem promover um produto, mas na nossa área isso não funciona. Primeiro que a gente não vende produto nenhum, né? E a gente nem pode vender um serviço também pelas redes sociais, em lugar nenhum. Que tipo de comunicação você precisa ter lá dentro? Né? É a comunicação do relacionamento. Quem contrata uma agência, não sei quem aqui já trabalhou com agência de marketing, eles são boas. As agências são boas para promover muitas vezes produto, né? Produto e não serviço. E a gente trabalha com serviço, e serviço ainda na área de saúde, não é um serviço de limpeza, não é um serviço que você pode fazer promoção, nada disso, né? Que pode fazer sorteio, né? A gente tem algumas limitações ali do nosso código de ética e é preciso entender muito bem isso para a gente fazer tudo direitinho, né? É conhecer as regras de redes sociais, conhecer como atrair a atenção, como reter a atenção das pessoas, né? Como fazer um agendamento, se as pessoas perguntarem ali como se comunicar pelas redes sociais. Então tudo isso é fundamental para você atrair pacientes novos. Então não sei quem aqui já está nas redes sociais profissionalmente e que já entende disso que eu estou falando aqui, né? Das regras,
do tipo de comunicação, né, de que você precisa fazer anúncios, sim, para atrair mais pacientes novos. É muito importante. Ah, Carla, mas eu já tenho bastante paciente. Tá, mas você se relaciona com eles? Você já tem uma agenda cheia? Já tinha uma agenda cheia antes de vir essa confusão toda? Né? Será que não é interessante você atrair mais daqueles pacientes que você quer mais no seu consultório? Dentro daquela especialidade que você quer mais? Porque geralmente o dentista tem várias especialidades, tem 3 ou 4, atende várias áreas. Um dentista, ou às vezes tem 2 ou 3 dentistas trabalhando ali, em áreas diferentes. Qual é a melhor área? A mais lucrativa? A que você mais gosta? Será que você está atraindo, você tem esse paciente no seu consultório? Então, as redes sociais ou qualquer outro canal de divulgação, né, que você apareça, que seja uma vitrine para você, as redes sociais podem te trazer esses pacientes, mas só se você souber trabalhar da maneira certa ali dentro. Tá? Então, quando eu falo em criar uma demanda reprimida, né, já tem pacientes procurando, quando a gente reabrir, claro, aqueles pacientes que estavam em tratamento vão querer voltar para terminar o tratamento. Mas e aí depois? Então é muito importante já, agora eu recomendo quem não começou, comece. Comece da maneira certa, comece já conhecendo como tem que ser dentro das redes sociais e não comece de inocente lá dentro, porque senão vai perder tempo, não vai adiantar nada, né, para atrair um paciente ou enfim, tem um Instagram com poucos seguidores, ou a minha página no Facebook não tem quase ninguém, é preciso aprender a fazer um trabalho para aumentar o número dessas pessoas ali dentro nas suas redes sociais. E como eu falei, que você pode usar as redes sociais para se comunicar com quem já é seu paciente. Olha que legal isso, que importante é isso, manter relacionamento com seus pacientes e para atrair novos pacientes. Quem sabe se comunicar dentro das redes sociais tem a faca e o queijo na mão. A gente atinge quem a gente quiser através das redes sociais. Tá? E eu ensino isso com detalhes dentro do curso Dentista Online. Tá? Um curso novinho. Aqui é Dentistas Pupim Leal. Fiz site com agência, nunca deu resultado. Claro, por quê? Porque você precisa saber como direcionar as pessoas para esse site. Não adianta ter um site. Ter um site não resolve nada. Aliás, não é ter um site, você não precisa necessariamente ter um site. Você precisa aprender a lidar lá dentro, né, nas redes sociais, Google, enfim. Você precisa saber como é que funciona. Quem tem site precisa direcionar as pessoas das redes sociais para o seu site. Precisa saber direcionar quando a pessoa busca ali no Google, um dentista, quem já está procurando. Como é que vai chegar no seu site? O que é que você precisa conhecer? E na maioria das vezes as agências não sabem disso também. Fazem um site para você, fica lindo, muitas vezes lindo, tem muita informação lá. Geralmente a informação que tem lá não é também interessante para o leigo, para aquele seu potencial paciente, porque você precisa também saber se comunicar lá dentro do seu site. O seu site precisa chamar atenção, o seu site precisa reter a pessoa lá dentro, como nas redes sociais. Tá? Então, olha como é importante você saber o que falar para as pessoas para que atraia a atenção delas. E eu sempre digo, falar de técnica não dá resultado. Técnica odontológica é só dentista que gosta, os pacientes não. Vamos ver a Gabriela aqui, a Gabi, minha aluninha. Tenho agência apenas para fazer a edição. Mas eu que produzo, eu que faço o conteúdo. Claro, o conteúdo é o dentista que precisa fazer ou é o dentista que tem que direcionar. Quem faz tem que direcionar. O dentista tem que aprovar, tem que conversar com aquela pessoa que está ali na agência que foi contratada, porque ela não vai saber e ela não sabe também a linguagem que você usa com os pacientes.
Então, se bobear, ela vai lá no Google, vai num site lá de odontologia e você fala para ela fazer, para a agência fazer um post sobre aparelho fixo, tá? Aparelho ortodôntico fixo. E ela vai lá, copia e cola. Copia lá de um site, porque a pessoa da agência não conhece, não tem nenhum conhecimento sobre isso. Copia e cola. Não sabe o que é uma informação de valor. Nós da área de saúde temos que dar informações de valor para atrair atenção, para atrair o interesse das pessoas agendarem uma consulta com a gente. Senão, ninguém vai agendar. Senão é panfletagem, é colocar ali lente de contato, agende a sua consulta e a sua foto ainda de lado assim, né, com o braço cruzado. Eu vejo muito isso. Isso quer dizer o quê para a pessoa que está lá na rede social? Nada. Quem já te conhece, quem é seu amigo, quem é seu parente, vai dar uma curtida. Então, eu vejo vocês amanhã. Quem ainda não está no meu canal do Telegram, né, na minha bio, eu deixei um link lá para entrar no meu canal do Telegram, tá bom? E aí, que tem conteúdos gratuitos lá, certo? E aí a gente vai conversando aqui diariamente. Amanhã estaremos ao vivo também aqui com vocês. Qualquer dúvida, me manda por direct e eu vou deixar uma caixinha aberta também no Stories, tá? Um abraço e até amanhã.